Gente, agora a gente passa para um outro momento. Eu vou chamar a Poli. A Poli, como eu disse, ela vem com a gente aí desde da primeira edição desse evento. A gente foi se aproximando, a gente sempre conversou muito sobre os projetos, assim, nos bastidores, terminava os encontros, a gente ficava, né, travando batalhas e falando sobre como que poderia melhorar. Ela sempre esteve muito próxima comigo aqui com a organização. Quando não tinha recurso, quando tem recurso, ela sempre esteve comigo. E ela foi uma das pessoas que me inspira, que me inspirou também durante todo esse processo, por não largar a mão, tá com a gente aqui. E eu tive o prazer de ver o crescimento também da organização dela, assim como ela viu o nosso aqui, e a gente foi crescendo juntos e foi melhorando esse evento também para que a gente pudesse ter um ambiente agradável para vocês. Então, chamo ela aqui, Poli, e ninguém melhor para apresentá-la do que ela mesma, né? Fiquei até com vergonha agora com tudo isso que você me falou. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente começa. Hoje, já falei com vocês, né, e tal, mas vou falar um pouquinho melhor sobre mim. Mas antes disso, eu queria dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura básica de um projeto de palhaçaria hospitalar. Um projeto de palhaçaria hospitalar no sentido não só para captar recurso, igual o Marcos Sanfelice mostrou para a gente, a questão das leis governamentais, ou municipais, ou estaduais, mas no sentido da gente ter um projeto escrito, para que quando a gente for buscar uma parceria, apresentar o nosso trabalho, de repente levar para uma empresa, ou até falar para os próprios voluntários, a gente ter um norte, é interessante que a gente tenha um projeto escrito daquilo que a gente faz. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Falando um pouquinho de mim para vocês, eu sou empreendedora social, aprendi isso aqui no encontro de lideranças. Eu estava num lugar assim que eu não sabia muito bem o que eu era, o que eu queria exatamente, porque eu trabalhava na área de marketing, mas não era feliz na área de marketing. E aí, num dos encontros de liderança, a gente teve o que seria o empreendedor social. E aí eu entendi que o meu papel era esse, era ser empreendedora social, é trabalhar, ter um negócio que tem como objetivo um impacto social ou socioambiental, enfim. E aí, já era fundadora da SB Bom Humor, né, que a SB Bom Humor nasceu em 2010, palhaça, aí me especializei em gestão cultural, e nesse meio de caminho de mudança de carreira, tive aí o convite para lecionar na área de liderança e voluntariado de um colégio aqui de São José dos Campos, pelo trabalho que eu já vinha fazendo aqui na ONG. Aí fiz psicologia, extensão em psicologia social e os objetivos de desenvolvimento sustentável, e estou na batalha, assim, né? Assim como todos nós. A gente começou aqui, a SB Bom Humor, começou em 2010, né? E aos poucos a gente foi entendendo o nosso papel aqui na nossa região. Hoje a gente atua na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Atuamos em 3 ambientes de saúde. E a gente foi vendo o quanto a gente, além de trabalhar com cultura, arte, a gente também está muito linkado à área de saúde. Quando a gente começou a ter um pouco mais de contato com as práticas integrativas e complementares também. Então, a gente ainda está nesse caminho de entender também onde a gente está, mas uma coisa que foi muito importante e essencial para a gente é justamente entendermos o nosso papel e o quanto a gente faz diferença naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a gente foi entendendo esse lugar e evoluindo nisso. No final de 2021, se não me engano, a gente teve a grande felicidade de conquistar o nosso espaço. Então, a gente tem aí um espaço onde a gente abriga os treinamentos, formação dos voluntários, a gente presta, né, oficinas gratuitas para a comunidade. Então, é um local que anteriormente a gente tinha muita dificuldade de treinar. Desde sempre, a gente teve uma formação contínua dos voluntários. Mas a gente tinha muita necessidade
de ter um espaço, porque a gente sempre dependia de outros espaços, e às vezes a gente não tinha outros espaços, a gente tinha que fazer as coisas, tipo, no parque, ou uma vez até eu tive que pedir para uma tia minha emprestar um quintal dela para que a gente pudesse fazer uma atividade. E assim a gente sentia uma necessidade muito grande de ter um local, então a gente acabou conseguindo, né, conquistando isso através não só do que a gente captou, mas de empenho mesmo, de acreditar que era possível, né, de falar, não, a gente vai conseguir, a gente vai batalhar por esse espaço, então é uma coisa bem legal. E agora eu queria saber um pouquinho de vocês, qual foi o marco zero de vocês, então se vocês puderem me mandar aí no chat, qual foi o seu start para fazer esse trabalho, para trabalhar na liderança de um grupo de palhaços voluntários? Mandem aí para a gente ver. Vão colocando aí, depois eu volto para a gente ler, tá bom? Bom, eu coloquei alguns porquês, né? Alguns marcos zero que pode ter, de repente, junto com vocês. Então, o propósito, o trabalho voluntário, a vontade, a busca, a admiração, a vontade de pôr a mão na massa, o amor, o cuidado, o pertencimento, alguma demanda social que você tem identificado, a vontade de mudar o mundo, a sociedade que você está inserida, aprender, compartilhar, humanizar, sorrir, pacificar, alegrar, desafiar, desenvolver, voluntariar. Seja lá qual foi o nosso marco zero, é muito provável que a gente se deparou em vários momentos em algumas questões, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem ainda muito esse sentimento de que algo nos impulsiona, né? Que é o nosso propósito, mas a gente se depara aí também com N coisas que a gente precisa cuidar para que esse trabalho perdure, né? Para que ele permaneça acontecendo. Então, eu fiz aqui um fluxograma, né? Onde a gente consegue, eu linkei aqui várias áreas das quais eu também passei e passo. Então, pesquisa, elaboração do projeto, documentos, técnicas de palhaçaria, captação de voluntários, os norteadores de conduta, a avaliação contínua do que está sendo feito. E não sei se vocês perceberam, né? O fluxograma ele continua, porque ele não vai terminar. A gente vai sempre encontrar outras coisas e outras formas e outras necessidades para a gente continuar com esse trabalho. A gente viu isso mesmo na pandemia, onde a gente teve que, se reformular, se reinventar, e é como se esse fluxograma tivesse tendo uma continuidade, né? Então, em pesquisa, eu vou adentrar um pouco mais para vocês, mas basicamente a gente entender o ambiente hospitalar, conhecer as boas práticas, o entendimento que os profissionais de saúde têm do nosso trabalho, a parte de elaboração de projeto, que é o que a gente mais vai falar hoje, né? A introdução, os objetivos, a justificativa, o público-alvo, a metodologia do nosso tipo de trabalho, como que ele vai funcionar, os documentos necessários, né? Então, mata de fundação, CNPJ, estatuto social, regimento interno e outros que também vou falar um pouquinho. Aí, a gente vai hoje até a parte de documentos, mas eu coloquei aqui outras coisas, como a técnica de palhaçaria, né? A questão da qualificação, adaptação dentro da sua realidade de atuação, alinhamento com o propósito, a parte de captação de voluntários, a definição de perfil, processo seletivo, o modelo de treinamento que a gente vai fazer, a gente falou um pouquinho disso hoje na nossa primeira palestra com o Rodrigo Roblen, transparência na comunicação, termos de voluntariado e uso de imagem. Nossa, mas por que você está falando isso se você só vai falar da parte de documentos, né, de elaboração de projetos e documentos? Porque, gente, para a gente fazer esse projeto, a gente precisa ter em mente toda essa parte. A gente precisa ter uma base do que a gente quer e como a gente quer fazer, né? E aí, norteadores de conduta, né? Como que a gente vai transformar um ambiente seguro, tanto para quem recebe nosso trabalho, quanto para quem faz esse trabalho, então, para os nossos voluntários, para a gente, para o ambiente que a gente atua. A privacidade, né, dos envolvidos, porque a gente está tratando de pacientes que estão num momento delicado da vida. Então, como é que a gente cuida
dessa questão, né? Como é que a gente faz esse documento onde a gente trabalha essas questões de privacidade, uso adequado de figurino, comportamento ético, comunicação institucional, e aí a avaliação contínua, né? Como que a gente vai fazer para avaliar os nossos impactos, como que a gente vai identificar as melhorias, garantir a qualidade. Então, é um processo que eu preciso saber todas essas coisas para eu construir, de fato, a base do meu projeto. Então, é extenso, o que não daria para a gente fazer hoje do zero, né? Algo já o final, mas eu pretendo aqui hoje falar um pouquinho de cada ponto e que a gente possa pensar juntos, e a gente também vai disponibilizar para vocês um documento base para que vocês possam ir preenchendo. Bom, então, só para reforçar com vocês, a gente vai falar hoje mais da elaboração de projetos e documentos, mas em algum momento a gente vai falar do restante, porque é importante para o documento em si, tá? Então, chegamos aí na parte de pesquisa, né, que é o primeiro fator lá do nosso fluxograma. Então, compreender o ambiente hospitalar, né, a gente entender quais as limitações, quais tipos de ambiente eu quero atuar, né, existem vários ambientes de saúde, na Nariz Solidário tem vários exemplos aí para a gente, né, os CAPs, UPAs, não só o hospital, aqui mesmo a gente atua em ambulatório e também clínica de hemodiálise, são ambientes de saúde. A existência da demanda, poxa, será que esse local que eu estou pensando, ele precisa desse trabalho? Será que não tem outro grupo atendendo este trabalho? Então, será que realmente há essa necessidade? A gente tirar um pouco o foco do que eu quero fazer esse trabalho e a gente olhar um pouquinho para será que lá naquele lugar que eu quero fazer esse trabalho, eles realmente estão precisando do meu trabalho ou será que eles já estão sendo supridos por uma outra demanda, por um outro grupo, ou por um outro projeto? Né? Quais são as condutas de segurança que eu preciso saber desse local que eu escolhi? Os horários, dias que eu posso fazer essa visita, e o alinhamento de filosofia, que eu digo, é uma coisa assim que a gente passou bastante aqui no início, que a gente entender o que o hospital acha do nosso trabalho, no sentido de ele já conhece, ele valoriza, né? Porque é muito complexo você ir para um ambiente que o hospital talvez ache que você é mais do mesmo, ou que você é o palhacinho bonitinho que vai lá e pronto, e ele não valoriza aquele trabalho que você está fazendo. Então, um alinhamento de filosofia é bastante importante para que se crie, de fato, um relacionamento com esse ambiente que vocês forem. Conhecer as boas práticas, então, assim, tenham referências de outros grupos, outros projetos que já façam esse trabalho, pesquisem, perguntem como que vocês se organizam, como que vocês chegaram nesse hospital que vocês atuam, como vocês conseguiram falar com a equipe, né? Quais são as condutas, como que vocês engajam os voluntários, porque não necessariamente vai ser uma regra, mas vai ser um norte, né? Vocês vão ter ele como um norte. Nossa, aquele grupo fez dessa forma, eu vou tentar aqui, né? Então, entender um pouquinho isso. As histórias e os aprendizados, né, que esses grupos têm também é importante a gente conhecer, faz parte de uma pesquisa que a gente queira entender um pouquinho mais sobre esse trabalho, e o entendimento dos profissionais de saúde, né? Daí eu saio um pouquinho só do hospital ou ambiente, mas do que aqueles profissionais olham, como que eles olham para o nosso trabalho. Será que eu vou precisar fazer uma intervenção para que eles conheçam o projeto? Como que eu vou agir nesse simples? Então, também isso é bastante importante, dependente do ambiente que a gente vai estar, como os profissionais daquele ambiente olham para o trabalho que a gente exerce. Compartilhando só um pouquinho aqui de história, né, com vocês, a gente começou, né, fundou a ONG em 2010, porém, esse trabalho, minha primeira experiência no hospital foi em 2003. Eu ainda era menor de idade, não deveria estar lá, né? Mas, assim, era tudo muito novo, diferente do que é hoje. Os hospitais tinham grupos hospitalares, mas mais voltados para as capitais, né? Nos interiores ainda não tinha muito esse trabalho. E eu fui de
de teste, né, num hospital, e aquela experiência lá que acendeu em mim uma vontade de continuar fazendo esse trabalho. Só que eu era novinha, não tinha maturidade nem experiência, né, para montar um projeto. E aí, em 2010, foi que, com a ajuda do meu pai, que é palhaço há mais de esse ano ele faz mais de 50 anos que ele é palhaço, então ele já tinha essa expertise, né, de palhaçaria. Mas a minha prima, que também estava começando um trabalho similar, então a gente se uniu ali. E uma coisa muito latente na gente era, antes mesmo do hospital querer a gente sabia que a gente precisava se preparar para esse momento de fazer o trabalho de palhaçaria hospitalar. Então, a gente, antes de ter um hospital, a gente já trabalhava a formação de voluntários, que eram pouquíssimos, eram cerca de 7 pessoas, mais ou menos, mas a gente já fazia os encontros de formação na casa de um, igual o Daniel falou, na casa de um, na casa do outro, um espaço cedido pela prefeitura, às vezes não, enfim, no parque. E aí, a gente foi começando dessa forma. Para a gente entrar no primeiro hospital, para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia os hospitais, a gente fala, é um grupo de palhaçaria hospitalar. Eles já sabem o que é, muitos hospitais super já valorizam o trabalho, mas naquela época o cara falou assim, o quê? E a gente ficou muito tempo tentando falar com esse hospital para que a gente pudesse iniciar o trabalho lá, e aí ele fez uma reunião com toda a diretoria para que a gente apresentasse, deram um ok. A gente começou em um hospital, cerca de 1 mês e meio depois, a gente já estava em outras 2 unidades deles. Por quê? Porque eles viram o efeito, né? Eles viram o benefício desse trabalho, e aí eles já falaram, vocês não podem começar outro em outra unidade e tal. E isso também foi bem, bem marcante para a gente, e a gente é um dos primeiros grupos aqui da região também, na parte de palhaçaria hospitalar. E aí a gente chega aqui na parte de documentos, né? Então, documentos base, eu vou só pincelar mesmo, caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, eu estou com ele aberto, estou conseguindo ver, e aí eu vou linkando, tá? Que eu consegui responder. Então, a ata de fundação, né? Que é o nosso registro oficial, que fala, olha, sua instituição foi criada tal dia, por tais pessoas, com esse objetivo, com essa atividade, né? Como que vai ser as decisões tomadas, vai ter assembleia e tal. Aí o Estatuto Social, que é um documento onde tem, de fato, as regras, né? Então, a nossa atividade fim, né, que é voltada para a saúde, é voltada para a cultura, é os dois, aí é nesse local que a gente coloca a nossa atividade fim, e que é importante quando você vai fazer uma captação de recurso, principalmente relacionada a leis de incentivo, porque tem que estar lá essa informação, né? A estrutura organizacional, vai ter presidência, vai ter tesouraria, vai ter secretaria, qual a responsabilidade, né, os direitos e deveres de cada cargo ali. Aí entramos para o regimento interno, que são as regras e procedimentos específicos do dia a dia mesmo, é como se fosse um manual, né, de como as coisas vão funcionar dentro da instituição, como vão ser tomadas as decisões, e, na verdade, é um documento que ajuda muito a gente na tomada de decisão mesmo, porque, às vezes, no dia a dia, o voluntário faz uma coisa, aí você fala, nossa, como é que eu vou fazer agora que esse voluntário fez tal coisa errada? E aí, no regimento interno, você já tem lá escrito como você deve agir, como vai ser a forma de comunicação, como vai ser os horários, a conduta dos palhaços. Então, isso você já pode colocar no seu regimento interno também. E o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, que oferece para a gente benefícios tanto voltados à legalização, legislação, quanto também à transparência da organização, né? Quando a gente tem um CNPJ, as empresas ficam mais, não sei se mais confortáveis em ajudar, enfim, elas sentem uma segurança porque passa essa credibilidade. E agora a gente chega na parte, né, do documento em si, de projeto. Então, é um documento base mesmo que a gente tem, onde a gente vai escrever, né, vou apresentar para vocês os pontos principais, e aí vou passar o documento com vocês, mas é um documento que, basicamente, ele está completinho se você for apresentar ele para um projeto, para captar mesmo,
ou se você for começar do zero, eu vou fazer minha base aqui, meu histórico, minha justificativa, minha introdução. Então, é um documento que vocês vão poder alterar e fazer da forma que vocês acharem interessante. Nesse documento, a gente vai ter lá a introdução, aí até coloquei aqui uma identificação para vocês, né? Então, introdução, o quê? Né? A introdução é onde a gente vai falar qual o propósito, né? Qual o propósito do projeto? Por que ele é importante, né? Igual aqui no caso eu coloquei da palhaçaria hospitalar, né? Por que ele é importante para o bem-estar dos pacientes? Então, você vai trazer um pouquinho do que você vai fazer e o propósito disso, tá? Os objetivos é para quê? Então, definir quais são os objetivos específicos do projeto. É levar alegria, melhorar o ambiente, ser ferramenta de bem-estar, enfim, quais são os objetivos mais detalhados de cada coisa do seu projeto. Aí, na justificativa, é por que a gente quer fazer esse projeto ou faz esse trabalho. Então, quais os motivos, né, que você faz e por que a palhaçaria é relevante? E aí, nessa parte, é importante destacar os benefícios, né? É importante por isso, porque traz esse sentimento, tem um dado científico que fala isso. Então, nesse momento, é muito importante você linkar não só a sua experiência, mas também outras experiências científicas que comprovem isso que você está dizendo, tá? Aí, no público-alvo, para quem? Aí a gente vai definir quem vai se relacionar com o meu projeto. Os pacientes, os colaboradores, os acompanhantes, os voluntários, os familiares, né? Por exemplo, o Rodrigo trouxe para a gente a ideia de um encontrão, né? De ter uma atividade com a família. Então, a família também é um público-alvo. Eu não vou colocar em todos os meus projetos que a família é um público-alvo, mas talvez tenha um edital lá que eu vá fazer que seja importante essa informação de que eu tenho uma atividade para as famílias. E aí eu posso escrever sobre isso, tá? E os parceiros também não deixam de ser também um público-alvo do nosso projeto. E aí a metodologia, que é a parte mais extensa, né, do projeto, é onde a gente vai descrever como, onde, quando, muito detalhadamente, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, eu já falei anteriormente, né? Sempre trazer dados científicos em diversas partes do documento. Então, a comprovação dos benefícios do impacto emocional, psicológico na hospitalização, depoimentos dos pacientes, indicadores de satisfação. Então, não só do seu projeto, se você tiver do seu projeto, é bem legal também, mas busquem em outras fontes o que já se tem, né, desse trabalho. Antigamente, a gente tinha pouquíssimo material. Hoje em dia, se você buscar lá no Google Acadêmico, no PubMed, né, em sites de universidades também, onde eles disponibilizam os artigos dos alunos, também tem trabalhos relacionados a isso. Livros, né, artigos de revistas científicas, sites de outras ONGs. Então, tudo isso fomenta para que a gente tenha um embasamento científico do nosso trabalho, né, um conhecimento científico que ajuda muito no projeto, tá? Ele endossa bastante o que a gente faz. Aí, falando especificadamente sobre um pouquinho dos documentos que pede-se em editais, né? Eu trouxe alguns, mas vai de edital para edital, enfim. Tem o portfólio. Então, o portfólio da sua instituição é diferente do documento de projeto que a gente vai fazer, mas é como se fosse uma apresentação, um documento, onde você coloca lá recortes de vídeos ou matérias que mostrem o trabalho de fato sendo realizado, né? A comprovação de atividades. Então, assim, a gente tem feito aqui, aprendi isso fazendo o edital, que você, por exemplo, nós tivemos essa semana numa escola estadual, fazendo uma ação específica com os adolescentes, né? E aí, eu percebi no outro edital que eu preciso de uma carta onde a escola me fale que eu estive lá, que eu atendi tantos adolescentes e por que foi bom esse projeto. Então, assim, a escola assina o documento e me entrega. Quando eu tiver um edital em que eu vou trabalhar
a questão de crianças e adolescentes, por exemplo, eu já anexo essa carta. Então, eu comprovo que eu já faço atividades com crianças e adolescentes. Então, é muito importante também a gente já começar a se respaldar desses documentos. Então, são documentos que podem certificar o nosso trabalho. Então, cartas, agradecimentos, leis de utilidade pública, prêmios que endossem a instituição e suas atividades, tá? Aí tem também a questão do tempo de existência, né? Geralmente, os editais eles pedem um tempo mínimo de existência da instituição, então se atentem também a essa questão. E as CNDs, que são as certidões negativas de débito estaduais, federais, municipais e outros documentos também que eles procuram, que eles pedem, tá? Atestado, atas, antecedentes de todos da diretoria também é um exemplo. Duas telas, né? Então, a gente fez um doc base para auxiliar o próximo passo, né, de vocês enquanto instituição. Não sei se todo mundo tem um projeto base ou não, porque a gente é muito do mão na massa, né? Então, a gente começa a fazer e depois a gente vê o que a gente vai escrever, ou por muito tempo a gente não escreve mesmo. Eu mesmo demorei muito tempo, o projeto já estava todo acontecendo, e aí que um dia eu sentei para escrever o projeto em si, né? Então, então, às vezes pode ser que vocês, apesar de terem anos de experiência, talvez ainda não tenham documento. Então, a gente vai disponibilizar para vocês. Tem um QR Code aqui dele, mas também, se vocês quiserem, depois a gente vai mandar para vocês, tá? Mas a ideia é que agora a gente simplesmente passe ele em alguns pontos, mais para vocês entenderem o documento, e aí depois, se tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá bom? Deixa eu compartilhar ele aqui agora, espera aí. Ver se vocês estão vendo. Então, né? Então, legal. Sim. Temos aqui, obrigada. Temos aqui, né, eu até deixei aqui papel timbrado da instituição e tal. Então, os dados cadastrais, então, o nome da organização, o endereço, informações bem básicas, né? Representante legal, então, se for o caso de uma associação, enfim, quem é o presidente, tal, os documentos, o e-mail, quem é responsável por esse projeto. Se tiver, quem está escrevendo, né, de fato, esse projeto, se tiver alguma dúvida para quem for ver o que você escreveu, onde eu tiro essa dúvida? Com a pessoa responsável pelo projeto e tal. E também o responsável pela prestação de contas. Aqui, no caso, a gente tem uma parceria com uma empresa de contabilidade. Então, eles têm também aprendido sobre o terceiro setor junto com a gente. Então, é bem legal que a gente partilha bastante informação e eles que ficam responsáveis pelas nossas prestações de contas. Então, apresentação da organização, o histórico, né? Então, um espaço para a gente descrever como que a instituição começou, por que ela existe, o que ela já realizou, quantas pessoas tem hoje envolvidas, né? Eu até coloquei aqui, voluntários ou não, porque não necessariamente a gente tem só voluntários, talvez aqui a gente tenha instituições híbridas, e aqui a gente pode colocar isso, entre outras informações que forem importantes para o formato que vocês precisam, igual o Marco trouxe para a gente, né? A questão de, se eu vou escrever um projeto de cultura, arte e cultura, então eu vou referenciar mais essa área. Então, minhas pesquisas, os meus dados científicos são mais voltados também para essa área, né? Se eu vou fazer um projeto mais voltado para a área assistencial, então eu já mudo um pouco a minha fala para a área assistencial. Mas uma base é importante você ter, porque por mais que você mude informações, uma coisa ou outra, a base está pronta. E aí, isso já agiliza bastante o seu trabalho na hora de apresentar ou captar algum recurso. Aí, a gente tem a apresentação do projeto em si. Então, se você vai fazer sobre o projeto hospitalar, ou algum outro projeto específico, é aqui que você vai colocar o nome, o local, o endereço onde ele vai ser realizado. Vai ser realizado em tais hospitais, ou em um hospital só, enfim, vocês vão registrar aqui. Vão definir o público-alvo, né, é aquilo que a gente já falou.
Aí a meta de atendimento, então, quantas pessoas eu pretendo atender? Isso é legal, não só para quando você vai apresentar isso para uma empresa, mas também para você ter como meta, né? Para você falar, nossa, para eu atender esse número de pessoas, eu preciso fazer tantas visitas por mês. Eu preciso ter tantos voluntários que façam 2 visitas por mês, ou 3, enfim. Ah, com 40 voluntários eu consigo atender isso daqui, sendo uma visita por mês, cada voluntário eu consigo atender. Então, você tem uma meta do que também você vai ter que motivar os voluntários a fazerem, né? Aí, o período de execução do projeto, então, geralmente, quando é edital, eles colocam lá, né? Ah, de 12 a 18 meses, e aí você pode colocar aqui, tá? Aí, vocês estão conseguindo acompanhar o documento comigo, gente? Que eu estou baixando pelo... Sim. Então, tá. O valor, né, da proposta, caso vocês estejam captando recurso, é aqui que você coloca o valor total, e esse valor total ele tem que estar certinho com a planilha financeira, que mais abaixo eu vou mostrar para vocês. A identificação do objeto, então aqui é a introdução do projeto com base científica, as informações das ODS que ele atende, e eu deixei até aqui já um exemplo para vocês. Então, é importante aqui nessa parte também já ter os dados científicos e dados relacionados ao propósito, tá? Do trabalho. A justificativa do projeto, aí explicar por quais motivos a palhaçaria é relevante, necessária. Então, aqui também é interessante que você escreva, se você estiver fazendo um projeto base, você vai escrever uma base, mas se é um edital voltado para a cultura, é aquilo que eu falei, escreve voltado para aquilo que você almeja, tá? A metodologia, e aí aqui que entra a parte mais complexa, e lembra o fluxograma que eu mostrei para vocês? É aqui que entra aquela outra parte do fluxograma, onde eu vou ter que saber quantas pessoas eu preciso, qual o tempo, o período de treinamento, quantas vezes vai ser a visita, quais vão ser meus norteadores de conduta, é aqui que vai entrar todo esse detalhamento, tá? Então, a seleção, treinamento, e assim, aqui eu até coloquei, né, reforçando o contexto da arte e cultura, se for um edital para isso. Então, explica como as visitas serão agendadas, como elas vão ser avisadas para o hospital, a frequência delas, se vai ter protocolo, né, de interação com os pacientes, também já pode colocar aqui. Tudo isso dá uma robustez para o seu projeto. Quem pega ele fala, nossa, eles sabem do que eles estão falando, eles já sabem o que eles querem, eles já têm uma base muito, muito bem formada. Então, você passa também bastante credibilidade, porque você mostra que você entende do que você está falando ali para o seu patrocinador, para algum parceiro, patrocinador, ou para um projeto mesmo, tá? Aí você também vai incluir como você mede o impacto dessas atividades, né? Quantitativamente e qualitativamente. Qualitativamente. E aí, se o projeto envolve uma colaboração da equipe médica, então você explica por que a colaboração é importante e tudo mais. Se for algo voltado para a parceria, aí você tem, né, os objetivos da parceria, então você vai escrever aqui para a pessoa entender. Então, os propósitos do projeto, é proporcionar aos pacientes e colaboradores do hospital a oferta da intervenção artística e tal, ou outro objetivo. E aí os objetivos específicos. Daí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Selecionar a equipe de atuação do projeto. Então, divulgar vagas... os objetivos específicos. Selecionar uma equipe de atuação para o projeto. Aí as ações para alcançar as metas. Vou divulgar as vagas nas redes sociais e sites, vou fazer uma reunião explicativa sobre o regimento e condutas, vou ofertar cursos e oficinas formativas. Legal, então essas são as ações que eu vou fazer para cumprir esse objetivo. Tá, e quais os resultados que eu espero através dessas ações? Eu quero fechar a turma de oficina,
Quero sensibilizar a comunidade sobre o projeto e vou apropriar de espaços de atuação, né? Aí estimular as capacidades cognitivas, afetivas e sociais dos pacientes através da experimentação de contato com a arte. Então, para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma oferta de preparação socioemocional da equipe atuante. Por quê? Porque se eu quero trabalhar com a parte afetiva, eu preciso trabalhar essa parte socioemocional da minha equipe, porque não é só ser palhaço, então, eu preciso que eles tenham um conhecimento a mais. Então eu vou trabalhar isso com eles. Fomentar a interdisciplina da arte e ciência do bem-estar, então eu vou trazer conteúdos para eles sobre isso. Aí, o que eu quero com isso? Eu vou efetivar a realização das visitas com qualidade artística e saúde, que é o nosso caso aqui, que a gente trabalha nas duas vias, né? Aí a formação contínua da equipe de atuação. Eu vou ofertar atividade de formação artística mensalmente, então, para que seja contínua, eu vou ofertar mensalmente, e aí, com isso, a minha ação final é ter uma equipe engajada com a qualidade e efetividade do trabalho de palhaçaria hospitalar. Vocês percebem que muito que a gente fala aqui são coisas que a gente já pratica no nosso dia a dia. Vocês percebem isso? Que esses objetivos específicos são coisas que muitos de nós já têm dentro do nosso projeto. E, na verdade, aqui você só está transcrevendo isso de uma forma que outra pessoa que pega esse projeto consiga visualizar a grandeza, ou a robustez que ele tem, tá? E aí, as informações sobre as experiências da instituição em projetos anteriores. Aí aqui... peraí. Aqui nessa parte, tanto você vai descrever a equipe de trabalho que você tem, tá? Quanto as experiências que ela tem anteriormente. E é aqui que você anexa aquelas cartas, aqueles documentos, não o portfólio, mas as cartas que endossam o que você já tem feito de atividades, tá? E aí a gente chega aqui nos recursos, né, da instituição. O que a instituição já tem para realizar esse projeto? E aqui eu deixei já meio que um exemplo para vocês de um projeto que a gente fez. Então, tem a parte de humanas, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um facilitador, um terapeuta, 4 estagiários, 46 voluntários, né? E aí aqui é uma coisa interessante que eu aprendi fazendo um outro projeto até, que a gente menciona que a gente tem os voluntários, mas a gente, por base, tem que colocar um valor. Mas aí a gente inclui, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, para tanto, realizamos um valor médio deste profissional em nossa unidade por 2 horas semanais. Lembrando que esta é uma provisão média e esses profissionais são regidos pela lei 9.608, que é a lei de voluntariado, tá? Onde fala que a pessoa não pode ser remunerada. Então, é importante colocar, tá? Opa! Vocês veem que a gente vai aprendendo com os erros e acertos. Você manda, vem diligência, você manda de novo, e aí você vai aprendendo. Aí a parte de imobiliários, né? O que a gente tem e tal, e o valor que isso, né, que é a soma de tudo isso. Então, se a gente for somar tudo que a gente tem em termos financeiros, é esse, tá? E aí eu preciso de recursos para fazer esse projeto. Então, vejam que aqui a gente já está entrando numa parte que é mais se você for captar algum tipo de recurso, tá? A parte base do projeto é até lá em cima, a parte antes de entrar o fator financeiro. Depois, aqui para baixo, é mais quando você vai captar recursos mesmo, tá? Aí você tem os recursos solicitados, então, aqui, tem uma conta, né, de recursos humanos e tal. Então, você vai pegar o valor total de recursos humanos, que seria o tempo de projeto vezes o total mensal do seu projeto. Então, se esse projeto eu estou escrevendo para 1 ano, eu preciso fazer o tempo de projeto vezes o meu total mensal, tá? E aqui eu vou descrever todos os cargos e funções.
Aí aqui para baixo, os recursos humanos mês a mês. No caso desse documento que eu tô mostrando para vocês, e que a gente vai disponibilizar depois, eu estou contando aqui 12 meses, tá? Depois, vocês vão colocar aqui as despesas fixas. Então, são as despesas de sempre, né? Água, luz, aluguel, se vocês tiverem um espaço, se não, o que vocês vão precisar, tá? Aí depois a gente vem para as variáveis, que são as coisas que não são fixas, mas vez ou outra acontece. Então, aqui, material de expediente, processamento de dados, cópia e cozinha, material educativo, aí aqui no nosso caso, nesse projeto, a gente tinha colocado notebook, as mesas de atendimento e tudo mais. E aí, sempre, antes dele, ó, tem a opção de você colocar o total aqui. Tá bem? Então, é sempre o tempo de projeto versus o total mensal, tá? Depois a gente entra para os bens duráveis, né? Que são coisas que você vai adquirir através do recurso que você vai conseguir, tá? Então, eu vou adquirir isso, isso, aquilo. Então, tem que ter aqui também. Aí aqui vai ter um valor que vai sair o total mensal, se você pegar as coisas de cada mês. Se você pegar as coisas de cada mês aqui, ó. Então, os recursos humanos, as despesas fixas e as variáveis, vai dar isso daqui mês a mês. E aí você vai chegar aqui depois embaixo no total do projeto como um todo, tá? O cronograma de execução são as atividades em si que você vai realizar mês a mês. Pensa assim, muito detalhado, tá? Muito, muito, muito detalhado. Tipo, eu vou captar os voluntários através de tal rede, de tal forma. Nesse mês aqui eu vou comprar tal bem durável. Esse daqui eu vou contratar o coordenador tal para desenvolver essa ação. Então, aqui é onde você detalha, de fato, a execução. Como que você vai fazer tudo que você escreveu funcionar, tá? E aí tem também, no caso daqui, é um projeto de 12 meses, os 12 meses. E aí entra a parte de avaliação, que é muito útil na hora da gente prestar contas, né? Por quê? Porque é onde eu vou, de fato, falar o que eu realizei, né? Como que eu vou mensurar o que eu realizei nesse projeto. Então, os resultados esperados, os indicadores qualitativos e os indicadores quantitativos. Daí aqui também eu deixei um exemplo. Estimular as capacidades. Eu peguei lá de cima um objetivo específico e trouxe para cá, né? Eu tinha um resultado, um objetivo para um resultado, então eu trago ele para cá. Então, estimular as capacidades cognitivas, afetivas e sociais dos pacientes através da experimentação e contato com a arte. Como que eu vou mensurar que isso de fato aconteceu? Eu vou fazer a construção de conhecimento com base na realidade direta, incluindo relações. Então, eu vou ter um contato direto para entender como foram essas relações, fazendo o quê? Um levantamento de depoimentos relevantes dos pacientes e dos voluntários, ou a troca de reuniões, ou nas trocas de reuniões da equipe mensal, tá? Então, assim, como a gente tem encontros mensais, através desses encontros eles vão trazer e eu vou saber um pouquinho do que aconteceu nessas experiências deles com os pacientes. E os quantitativos é o número de atividades propostas e a lista de frequência nas atividades. Então, se realmente eles estão se preparando para isso, eu vou saber se eles participaram das atividades que eu ofereci, né? E aí a gente chega na conclusão, onde a gente vai mencionar, vai fazer como se fosse um resumo, né, do que a gente escreveu, dos pontos principais. Então, a gente vai mencionar os pontos principais do propósito, o público que a gente vai beneficiar e a nossa defesa de por que a gente acha que esse projeto deve ser considerado, deve ser contemplado, tá? E aí, esse é o documento base que a gente vai oferecer para vocês. Deixa eu voltar aqui agora. Tô terminando, hein? Peraí. Gente,
Tudo certo aí com as informações? Eu não sei, ficou claro para vocês? Eu sei que é muita informação, mas também a gente fica à disposição de vocês. Deixa eu colocar aqui a parte. E aqui, né, eu queria dizer para vocês assim, para pegarem esse documento de fato, começarem a escrever, escrevam um pouco. Aí vocês vão ter um encontro de voluntários e um voluntário vai falar um negócio para vocês, que vocês vão falar, nossa, isso é muito importante, isso aí eu tenho que colocar dentro do projeto. Você abre o projeto de novo, escreve mais um pouco, sabe? A gente ter não é a noção, mas o entendimento de que os nossos voluntários, eles são ferramentas para a gente, também de aprendizado e até mesmo de coisas que a gente tem que colocar dentro do nosso projeto. Eu acho que grande parte das ações que a gente colocou aqui, que entra em metodologia, por exemplo, foram coisas que os próprios voluntários aqui da ONG foram sugerindo e a gente foi, lógico que filtrando coisas, adaptando outras, mas a gente foi conseguindo colocar e trazer para esse projeto, que é o que a gente tem hoje. Então, eu digo para vocês, vão aos poucos também, não tentem, eu vou terminar e vou escrever esse projeto hoje. Tentem aos poucos começar, vão agregando, e o projeto ele nunca vai estar 100% pronto, porque dependendo de cada motivo de você ter que pegar ele para dele tirar uma outra ideia ou um edital, enfim, vocês vão mudar alguma coisa e vão reformular alguma coisa. Então, nunca vai estar terminado, assim como a gente, enquanto palhaços também, né? Uma frase que eu gosto bastante, já indo para o final, não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que o faz se sentir vivo. Porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Então, eu queria deixar isso para vocês, no sentido de que a gente continue trabalhando, continue empenhados em nos adaptarmos, em nos reinventarmos, em darmos seguimento para esse trabalho, porque ele é muito importante e eu tenho certeza que a gente, de alguma forma, faz com que as pessoas se sintam mais vivas. Não só quem a gente tem contato, mas a gente mesmo enquanto projeto. Certo? Agora, aqui minhas informações, meu WhatsApp, meu e-mail, para quem depois quiser tirar alguma dúvida, perguntar também. E, Du, dá tempo, você está aí, vê aí o que dá para fazer, que eu falei demais, né? O que você quer fazer? Eu não sei se vieram perguntas, eu não consegui acompanhar o chat. Vamos lá. Diga. Vamos buscar os comentários. Não, eu tinha mandado uma pergunta, a Patrícia ela levantou a mão aqui também. Tá. A pergunta que eu tinha trazido era sobre o cálculo que você faz com relação aos voluntários, se você busca uma média do valor da mesma função no mercado, se ele fosse remunerado para fazer a mesma ação e você faz uma média, como é que você... Eu faço uma média. Tu tá me ouvindo? Oi, pode falar. Eu faço uma média do tipo assim, aqui na nossa cidade é em torno de R$100 a hora. Eu estimei ali que o voluntário ele trabalha 2 horas semanais. Então, R$200, por isso que chegou no valor de R$200. Mas daí precisa ver em cada região e também da onde você está estimando, né? Se for nível São Paulo, daí é legal também ter uma ideia melhor do valor lá na capital, por exemplo. Certo. Renata, ela pergunta como que você faz o orçamento, como é que você faz essa estimativa, porque ela nunca fez nada remunerado e tem essa dificuldade para estimar esses custos. Uma coisa que a gente faz aqui é pensar como se o projeto já estivesse rodando. Tipo, ele está acontecendo, como se estivesse já acontecendo. Aí você tem que pensar, detalhar mesmo cada coisa. A pessoa vai chegar aqui e vai ser atendida por esse projeto? Vai. Então eu preciso ter uma mesa lá embaixo para atender essa pessoa que vai chegar, uma pessoa lá. Então, qual é esse profissional que vai estar lá? É um recepcionista ou é alguém administrativo que, além de recepcionar quem chega, ele também vai ajudar na parte administrativa. E aí você tem que fazer esse pensamento assim do todo
para você ir estimando tanto os profissionais que você precisa, né, quanto materiais também, os bens, né? Respondido? Sim. Patrícia, se você quiser abrir o teu microfone, falar, fica à vontade. Oi, boa tarde. Eu Oi. queria saber quanto Qual grupo que você é e tempo. Tá ouvindo? Sim. Em quanto tempo assim você consegue ver o resultado do projeto? Como assim? O resultado de um edital, por exemplo? Ou Isso, edital. depende do edital, né? Porque tem editais que têm um prazo, né? Então, tem editais, por exemplo, aqui na pandemia, por exemplo, a gente se inscreveu em vários e a gente foi beneficiado com 2. Então, ele demorava mais ou menos uns 6 meses para a gente receber o recurso, assim, tempo de você ter de inscrição do projeto, mais avaliação, diligência, e aí, de fato, sair o resultado final. Então, a gente estima aí que o recurso chega para a gente, se a gente passar, em mais ou menos uns 6 meses. Isso é quando é repasse direto, né, Poli? Isso, quando é repasse direto. Quando é lei de incentivo, você precisa ter pelo menos 1 ano, né, de CNPJ, por exemplo, se você for submeter assim, ou se você quiser fazer como pessoa física, você tem que comprovar aí uma atividade, né, de pelo menos 1 ano, mas geralmente como organização que tem o CNPJ ou com o teu MEI, tem que ter pelo menos 1 ano, e aí você escreve o edital, ele vai demorar mais ou menos também aí entre 6 meses, 7, 8 meses uma aprovação, de fato, e aí você tem mais a captação, e para você executar depois tem um certo tempo também, então leva em torno de 1 ano e meio, se for um trâmite um pouquinho demorado, e 1 ano se for um trâmite mais objetivo, mais organizado. Se tudo correr bem, captação, aprovação, leva mais ou menos em torno de 1 ano, mas isso é quando estão em esferas mais burocráticas, como o Marco trouxe um pouco antes, né? E aí, cada edital também tem o teu período, né? Uma coisa que eu acho que eu não falei... Entendi. Perfeito, obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu acho que uma coisa que eu não falei é a importância também da gente ver, antes da gente começar a escrever para um edital, a gente lê muito, assim, destrinchar tudo que ele fala, né? Porque eles fazem um documento para a gente, trazem para a gente um documento, onde tem as informações mais importantes de tudo que eles precisam para avaliar. Então, assim, leiam com muito cuidado, porque às vezes você fala, eu posso me candidatar aqui, daí daqui a pouco você, não, mas eu não tenho esse documento, ou eu não tenho 2 anos de existência, ou, sabe? Então, leiam com bastante cuidado, assim, também o edital. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Rodrigo perguntou se eu estou completando. Fechamos? Eu queria fazer uma pergunta aqui e parabenizar também pelo conteúdo, maravilhoso, demais mesmo. Obrigada. Já conhecia muito o teu trabalho dessa caminhada, mas assim, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês colocam sim ou não ali no chat, tá? Se vocês conhecem, ou no Brasil, ou na sua região, ou no mundo, alguma iniciativa focada em palhaçaria hospitalar e na gestão de voluntariado que mastiga isso para vocês e dá esse caminho das pedras. Coloca aí rapidinho, sim ou não. E se conhecer, eu quero saber onde. De verdade. Ai, gente. Vai colocando aí, vamos ver subindo aí. Porque Nossa, se for gente. não, se for tudo não, vocês podem ter certeza que vocês estão participando do único movimento internacional ligado à liderança de grupo de palhaços voluntários que dá o caminho das pedras. Literalmente. Isso não existe até onde é do meu conhecimento. A gente tem sobre projetos de uma forma geral, né? Mas assim, focado no que a gente faz, esse é o único encontro que eu conheço que a gente consegue proporcionar isso para vocês
Eu sei que às vezes é de forma um pouco mais burocrática, mas não tem como ser de uma outra forma, porque o que a gente quer é que realmente a palhaçaria, pelo menos no nosso país, nas nossas regiões, sejam mais organizadas para que também a gestão tenha qualidade de saúde mental, de vida, né? Porque o que a gente faz é muito bonito, quando a gente fala sobre o trabalho, todo mundo fala, nossa, que bonito e tal. Eu travei aí? Tá, voltou. Fala assim, nossa, que bonito e tal, mas não tem uma dimensão do que a gente passa, seja com recurso ou sem recurso, cada um tem as suas dificuldades, mas de fato, nossas lideranças que O Eduardo travou? Ou foi eu? travei, Ah, voltou, Du. eu voltei, travei. Sim, voltou. Tá. Então, assim, necessita todo esse contexto que nós temos de de um cuidado mesmo com a liderança, para que a gente faça isso que a gente está fazendo com tanto carinho e que muitas vezes é feito em contraturno, é feito nas nossas horas vagas, quando a gente deveria estar, às vezes, em algum movimento com a família ou qualquer outra coisa, que a gente tanto a esse universo, que ele possa ser realizado de forma mais sólida e que a gente esteja bem e com consciência até onde a gente pode ir. Gente, vou assumir aqui que o Edu caiu, tá? Acho que ele caiu mesmo. Bom, vou assumir aqui então com vocês a nossa finalização. Agradecer vocês por hoje. Acho que Oi, gente, voltei. estava agradecendo por hoje. O nosso caiu aqui no escritório, caiu da intérprete, caiu de todo mundo. Está gravando ainda, pelo menos aqui no nosso. Mas é isso, muito obrigado mesmo, assim. Amanhã tem mais. Poli, obrigado por tudo que você compartilhou. Gente, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã com bastante coisa legal e ficamos à disposição de vocês sempre. Contem comigo, com o Du. Eu falo para vocês contar com ele porque vocês já sabem, né, que pode contar. Então, tchau, gente. Até amanhã.